Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. Eu sou a Gabriela Speziale e hoje nós vamos falar sobre educação ambiental como transformação, oportunidades e também um novo caminho de sustentabilidade entre o homem, a mulher e o planeta. Para isso, a gente convida as duas sócias da Araticum, que é a Araticum Educação Ambiental, Rebeca Pedrosa, que é formada em Ciências Naturais, com mestrado em Ciências Ambientais, embaixadora Lixo Zero e fundadora da Araticum. E também a Marina Esperotto, que é formada em Ciências Ambientais e tem formação em Sistemas Agroflorestais. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso espaço. Gabi. Muito feliz de receber vocês. Ai, Gabi, a gente que tá feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Admiro muito você, seu trabalho. Acompanhar um tempo, né? Muito feliz de estar aqui. Que bom demais estar aqui. Meninas, eu vou começar contando um pouco da história do podcast. Você já acompanhou a Onda Sup, né, que é a nossa onda de superação, que tem várias frentes com impacto social. E a gente criou o podcast Verbo Impactar com a ideia de amplificar outras histórias de impacto ambiental ou social, como as histórias da Onda Sup. Então, aqui a gente amplifica, dá voz, conta as histórias. E a ideia de criar esse podcast, o nome, veio com a conjugação do verbo. Eu estava em casa um dia e aí eu fiquei pensando qual o nome. E aí eu só vinha uma voz falando no meu ouvido assim: eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos, eu impacto. E aí eu falei pro Tiago, que vocês conhecem, meu marido, e ele disse assim: ué, então tá fácil. Se você está conjugando o verbo, o nome do podcast é Verbo Impactar. E assim surge o Verbo Impactar. Legal. E eu queria começar vocês com essa pegada de educação ambiental. Como é que a educação ambiental se relaciona com o impacto ambiental? O que é educação ambiental? Mari. É tanta coisa, né? Educação ambiental, e cada dia a gente descobre ainda mais sobre educação ambiental, mas principalmente sobre regenerar a relação das pessoas com a terra. Nesse mundo que tá tão difícil, as pessoas tão desconectadas da terra, e a gente tem aprendido tanto nesse caminho e visto que todas essas crises que a gente vive, né, crise social, crise econômica, crise ambiental, são crises também de saúde humana, de pessoas que se afastaram da terra, de pessoas que estão doentes e aí estão ali num planeta doente também. Então, a gente faz esse trabalho de educação ambiental para lembrar as pessoas de que somos terra, somos natureza, e que se a gente se distancia disso, a gente vai se adoecer. Se a gente se distancia do que realmente somos, a gente vai se adoecer. Então, é um trabalho de resgate do que somos, né? Do que tá aí, do que não tá perdido, tá aí. A gente só precisa realmente olhar com outros olhos, né? E a gente também traz essa muita coisa do amar a terra, né? Porque com a educação ambiental, geralmente as pessoas acham que, vamos falar para as crianças que a gente tem que salvar o planeta. Mas a gente tem que, antes, desenvolver o amor pela terra. A gente só protege o que a gente ama, a gente só quer bem o que a gente ama. Isso é muito falado por Frijó Capra, que é uma nossa referência em alfabetização ecológica, que ele fala isso, né? Antes de pedir para as crianças protegerem a terra, temos que ensiná-las a amar. E não sei se é ensinar a amar, né? Mas talvez dar caminhos, oportunidades, trazer mesmo para perto da natureza, da terra. E por que vocês acham que às vezes há essa desconexão do ser humano com a terra? Muitas vezes eu faço analogia de que quando você está em casa, você cuida da sua casa, você quer a sua casa limpa, seu quarto, sua sala, você vai receber uma visita, aí você capricha ainda mais. Mas muitas pessoas ainda descuidam da terra, que é a nossa casa, jogam lixo no lugar que não deveriam, não fazem ações de cuidado, de revitalização. Parece que a terra é alguma coisa muito distante. A que vocês atribuem isso, esse distanciamento das pessoas com o nosso planeta? Pela experiência que vocês têm, assim, pelo sentimento mesmo? Olha, eu acho que isso foi uma construção social, né?
O homem sobrepôs a natureza. Tanto é que quando a gente vai falar de natureza, a gente não fala de natureza, a gente fala de recursos naturais. Eu acho isso um absurdo, né? Tipo, tá falando de um rio, a gente não tá falando do rio estar ali por ele estar, ele tá ali para favorecer o homem. Tem uma função na sociedade humana que a gente construiu, sabe? E aí, essa é a construção que a gente fez. A Marina, ela quer falar uma frase que eu sei. Vai, pode Eu falar. quero falar uma frase. Da Qual frase? ruptura, fala da ruptura. Eu acho essa pergunta um pouco polêmica, porque a gente pode ir longe aqui, né, de quando ir criticar o sistema mesmo, porque eu acho que é uma crítica do sistema e o sistema foi criado por nós. Porque se a gente pensa ali no Brasil, comunidades tradicionais vivendo ali, e aí tem essa chegada dos colonizadores e eles vêm com essa ideia de, olha, aqui a gente precisa extrair tudo que a gente pode para levar para Portugal, para fazer, né, para a gente fazer dinheiro com isso, né? E aí vai perdendo, a gente vai tendo a terra não como a nossa casa, mas como recurso. E acontece essa ruptura mesmo da nossa relação, né? É uma coisa. A gente pode entrar muito num pessimismo de ser sistema e de ser muito difícil lutar contra o sistema, né? Mas a gente vai encontrando caminhos. E aí eu vou pensando, como você falou que eu tenho essa formação em sistemas agroflorestais, me vem muito na cabeça também essa ideia da Revolução Verde, de que aconteceu aqui nesse pós-segunda guerra, de ali sobrarem vários insumos de guerra e o que, que a gente faz com esse tanto de coisa. E os agrotóxicos, eles vieram do que era o agente laranja. Então, o que sobra da guerra, eles usam para produzir nosso alimento, para nossa comida. E vem com essa ideia de, Segunda Guerra, depois pós-guerra, a gente precisa de ter muita comida para alimentar essas pessoas. E só que aí acaba que não é mais comida, né? Entram com um monte de maquinária agrícola, um monte de insumos, e os indígenas já estavam aqui fazendo esse trabalho essa agricultura ancestral, ela não tem esse tanto de insumo, é você trabalhando com a terra. Mas a partir do momento que a gente traz tanta coisa que a gente olha, a gente nem reconhece mais aquilo, né? Na hora que a gente vai olhar os rótulos dos alimentos também, que a gente não reconhece aquelas coisas, a gente se distancia cada vez mais. Então, de ver a terra, tem termos que a gente vai começando a problematizar. Os recursos naturais, porque o que a terra dá pra gente não são recursos naturais, a terra dá pra gente a vida, né? E então eu acho que vem daí, assim, é bem triste, né, essa conversa de como nos distanciamos da terra, mas é muito importante falar sobre isso e, principalmente, não ficar preso, né? Como nos distanciamos da terra, na tristeza, na tragédia, mas de realmente encontrar caminhos possíveis, né? E fazer o que é possível com o que a gente tem. Você falou da comida, eu acho que isso distancia muito a gente, né? Porque antes cada um tinha sua terrinha, plantava o que comia, mas quando foi tendo as cidades, a gente não tem mais. A gente não produz o que a gente consome aqui na cidade e a gente também não descarta o que a gente consome aqui na cidade. Então tem essa ruptura de, tipo, falar sobre o lixo, né? Ele sai da nossa casa, ele some. Na verdade, ele não some, né? Ele continua aqui no nosso planeta Terra, mas a gente não tá vendo. E aí, a gente pode trazer a questão também da percepção, que isso é uma coisa que a gente fala bastante em educação ambiental, que é como nós nos percebemos e como nós percebemos o mundo ao nosso redor, né? Por exemplo, uma das professoras no CEI3, que é um trabalho onde a gente faz, é um trabalho voluntário, já faz mais de um ano, é muito lindo. A gente tem canteiros agroecológicos, tem compostagem, trabalho junto com a cozinha. A gente entra semanalmente todas as turmas, é muito lindo. Centro de Ensino Infantil 3 Sobradinho. Um beijo para todas. Um beijo para todas. Amo todas. E aí, essa questão de percepção, a gente vê porque acho que foi numa das primeiras aulas que a gente deu lá, a professora Letícia, ela é até nossa amiga. A gente apresentou o jacarandá para as crianças. E desde esse dia, o jacarandá é uma árvore do cerrado, linda, flores roxas, né? Também conhecida boca de sapo. Desde esse dia que a gente apresentou essa árvore, todas as vezes que a Letícia vê, ela percebe. Porque ela disse que tinha uma na rua dela, mas ela nunca tinha olhado para a árvore mesmo, sabe? Então eu acho que é essa questão de perceber o ambiente que a gente está, onde a gente vive. Se torna comum, por algum motivo, essas crianças, esses adultos pararam de olhar ao nosso redor. Eu queria só, antes da gente avançar nessa conversa, voltar um pouquinho, porque vocês falaram no início que essa desconexão entre o homem, a mulher e a terra, muitas vezes gera adoecimento. Vocês, ao mesmo tempo, eu vejo vocês não como pessimistas,
apesar de ser um tema difícil, mas como otimistas, porque vocês estão na linha de frente, vocês trabalham, vocês acreditam na mudança, vocês colocam a mão na massa. Mas como que vocês percebem hoje essa desconexão? Que tipo de doenças isso leva? É um adoecimento da saúde mental? É um adoecimento de uma fuga também por mais eletrônicos, mais celular e uma solidão? Como é que é essa desconexão no interior de cada um? É. A gente até estava conversando, porque você recebeu aqui a Camila, né, que é cientista ambiental, e ela estava falando sobre ansiedade climática, né, aqui no podcast. E aí, essa já é uma forma de estar doente, né, essa ansiedade climática, de ter medo do que pode vir a acontecer por conta das mudanças climáticas. Mas eu vejo muito. Às vezes até eu, né, caio nessa, assim, você nos vê como otimistas, que bom que você vê isso da gente, porque eu tenho muito medo de cair no pessimismo mesmo. Mas eu acho que muitas das doenças mesmo, assim, de depressão, de ansiedade, a gente também tem o TDAH, que muitas crianças diagnosticadas, né, com TDAH, assim, é muito estímulo de coisas que não são naturais, das telas que não vieram da natureza, né? E eu acho que vem muito essa falta de rumo, assim, de ser uma pessoa feliz mesmo, né? Antes vocês estavam falando de felicidade aqui mesmo. Então, a falta de felicidade, né? Assim, de por que que eu tô nesse mundo, assim, né? Muita gente que não quer mais colocar, que não quer mais ter filhos porque tem medo do que pode vir a acontecer. Então, muita ansiedade. Eu vejo que em mim vem muito da ansiedade, de momentos, assim, que a gente fica meio sem chão, né? Assim, sem perspectiva mesmo de futuro. Mas a gente vai driblando aí, né? Ainda mais no mundo de hoje também, que muitas vezes as pessoas vão para o celular e aí tem redes sociais, tem WhatsApp, tem ligações, e elas às vezes estão na frente de um lugar incrível, maravilhoso, com uma árvore às vezes centenária, milenar, e elas não estão vendo o que está na frente porque elas estão mergulhadas aqui dentro. E isso amplifica essa desconexão, né? É isso que eu tô falando de percepção, né? De tipo, a gente não percebe onde a gente tá, a gente não olha ao nosso redor. E aí a gente fala muito sobre ansiedade. Na verdade, acho que todo mundo fala um pouquinho de ansiedade hoje em dia, né? Todo mundo sente um pouquinho. E aí, eu acho que entra também a questão da presença, que é uma coisa que a gente sempre tem trabalhado, assim, quando a gente vai fazer uma prática, a gente sempre faz uma prática de interiorização antes, que é tipo, vamos estar presente no momento agora, né? Vamos parar de se preocupar com o que tá acontecendo lá fora, porque a gente tá aqui. Não adianta, tipo, a ansiedade é isso, ou a gente tá pensando em algo que não aconteceu ainda, ou algo que vai acontecer, algo que já aconteceu, tipo, só não tá vivendo o presente momento, né? E eu acho que a educação ambiental, a gente traz essa coisa de viver o presente. E também você falou de algumas doenças, eu acho que a gente pode falar de coisas que não são desenvolvidas quando a gente não tá perto da natureza. Tem o termo biofilia, que quer dizer a predisposição natural do ser humano de se atrair pelo mundo natural. Só que hoje em dia a gente vê que não tem tido oportunidade da pessoa da criança, eu vou falar aqui agora, né? Da criança estar conectada com o mundo natural, e aí ela não tem esse desenvolvimento cognitivo e estar em contato com a natureza, a criança, ela desenvolve a capacidade de escolhas, a capacidade de tomada de decisões, confiança, autonomia. E aí, não tendo essa aproximação com a natureza, a biofilia, não é desenvolvida na criança, né? E quais são as consequências? É isso, aí as crianças não têm autonomia, não têm confiança, não têm Crescem presença no adultos momento. mais Falta de inseguros, autoestima provavelmente. também, né? É, E eu acho que veio me lembrando aqui coisas mais sérias ainda de intoxicação, de contaminação, né? A Rebeca que estudou mercúrio no mestrado dela, intoxicação por microplástico, leite materno já tem presença de microplástico no leite materno. verdade. O bebê, o recém-nascido, desde que vem ao mundo, ele tem um mundo cheio de plástico, ele já está contaminado com microplástico, com metais pesados, com agrotóxico, então contaminação pesada, assim, a gente tem alguns documentários que dá pra gente ver um pouco mais sobre isso, tem o Mundo Segundo a Monsanto, vi um filme esses dias também que fala sobre o Teflon, que antes as pessoas, né, cozinhavam com aquelas panelas antiaderentes de Teflon, mas que aquilo é super tóxico também, e que hoje em dia todo mundo tá contaminado com aquilo, então tem tanta coisa pesada dentro do corpo da gente, que aí até o câncer mesmo, né? Já é uma doença que a gente pode associar a certos níveis e de acordo com a contaminação que está vindo com esse distanciamento com a terra, né? Da gente estar ali em contato com tanto material tóxico que a gente vai desenvolvendo essa doença super séria.
E você que estudou mercúrio, né, Uhum. que é super tóxico Você já pra falou, gente. e ela falou do aniversário, gente, você quer uma sócia, tá? Muito linda. Eu acho que é isso, assim, são várias vertentes e tem também a parte até cognitiva também da questão, porque Uhum. a natureza ela é sábia, ela tem o tempo. A própria ansiedade que vocês falaram, hoje mais cedo a gente estava falando sobre isso. Se você planta uma determinada semente e ela tem um tempo de 1 ano para germinar, para dar um fruto, uma raiz, não adianta você querer acelerar o tempo, né? E tem os imprevistos, se tem mais tempo de seca, se teve mais chuva, isso tudo vai afetar. Quando você olha para a natureza, você tem mais resiliência, você tem mais confiança no tempo das coisas, é uma sabedoria ancestral, milenar, né? Muito maior do que a gente pode explicar. E quando a gente abre mão disso, o que sobra para a gente? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Como é que vocês percebem hoje, quando vocês chegam com a educação ambiental? O foco principal de vocês hoje é crianças, né? Quando vocês chegam com as propostas de educação ambiental, como é que é a receptividade das crianças? Quer começar falando? As crianças adoram, É. mas a gente vê uma resistência por parte dos adultos mesmo. A gente fez uma pesquisa ano passado do interesse dos pais em ter mais educação ambiental nas escolas. E a gente ficou até triste, porque assim, eles falaram: eu acho que é importante matérias que vão ter no vestibular. Eu acho que eles já estão fazendo muitas práticas de A educação grade já ambiental tá aqui. muito cheia. Meu filho precisa Sim. estudar, né, matemática, física pro vestibular. Então é isso, tipo, a gente vê que não tem a devida importância. Na verdade, as pessoas não acham nada importante isso. Acham até a gente meio tilelê, que a gente gosta de plantar, de mexer com a terra, tipo, acham como se a gente fosse estranhas. Mas é isso, quando a gente fala dessa ruptura, as crianças recebem muito bem a educação ambiental, porque para elas ainda é muito natural, que para elas ainda não aconteceu tão forte, elas ainda têm um pouco dessa biofilia, né? As crianças, a gente que faz a vivência Araticum, no Lago Oeste, que é um núcleo rural. Quando a gente tá lá, a gente vê crianças que não tiveram ruptura alguma, crianças que sabem subir em árvore, que entendem de Lindo. espécies, que sabem identificar as aves, até sabem mais. A gente aprende muito com as crianças, né? A gente não tá ensinando ali com elas, a gente só tá criando momentos juntos e aprendendo muito com elas. Mas a gente teve uma experiência com adolescentes, né, num sítio, e a gente recebeu adolescentes de São Paulo. E a gente recebeu eles num sítio e a gente ia fazer uma atividade ali com eles. E aí, esse dia eu saí um pouco chocada. Esse dia furou um pouco minha bolha, porque eu vi ali adolescentes que tinham nojo de terra, que falavam que tinham alergia, que não queriam se sujar. E aí eu fiquei, gente, eu fiquei um pouco triste, assim, isso ficou passando na minha cabeça por tanto tempo, eu pensando nisso e muito triste mesmo com isso, né? E aí, pensando nas crianças, elas já querem se sujar, é o instinto delas, eu quero se sujar não, se pintar de terra, né? Porque a terra... Brincar com a terra. Brincar com a terra, mas às vezes, dentro de escola, a gente vê que elas têm medo de chegar suja em casa, de falar, minha mãe disse que eu não posso sujar meu uniforme, eu não quero me sujar, mas faz parte, a gente quer que elas sujem. E aí tem, nessa vivência que a gente faz lá no Lago Oeste, as crianças ficam imundas. E para mim, quanto mais imunda de terra, pintadinha de terra a criança fica, porque ela aproveitou mais, né? É a maior conexão que elas têm. E aí eu queria, assim, que vocês contassem um pouco, né? A gente vai falar da Araticum, que é o negócio que vocês criaram juntas, a Araticum Educação Ambiental, que surge com essa proposta. Mas qual foi a pegada? O que vocês têm habilidades aí em comuns, né? E se complementam nessa sociedade, mas o que fez esse despertar de vocês duas para criar a Araticum? Então, eu estava já morando num sítio lá no Lago Oeste, né? Que eu já estava comentando da vivência. E aí eu já tinha feito um experimento antes, assim, depois de me formar, porque a gente já é da área ambiental, então a gente já estava ali educação ambiental na teoria, mas com muita vontade de trazer para a prática. Eu acho que o fato de ser mãe também, de ter sido mãe tão novinha, de ter contato com criança desde cedo, assim, e juntar essas duas coisas, a formação com a vivência como mãe, e de estar num sítio,
Aí eu pensei nessa vivência, que antes chamava vivência agroecológica, e aí fiz uma experiência, assim, vi que daria para dar super certo. E aí convidei a Rebeca pra gente fazer a vivência agroecológica, que foi lá em casa. E aí antes, não era, nessa época não era Araticum ainda. E a gente fez essa vivência, várias crianças foram. E assim, super confiança das famílias mesmo, de deixar sua criança num sítio com pessoas que você ainda não conhece, mas que você leu ali sobre elas, você conheceu elas rapidamente, mas confiou no trabalho. E aí começa aí, assim, no último dia da vivência, eu e a Rebeca, a gente estava sentada. E aí é uma vivência que a gente traz várias atividades, né, na roça. Lá em casa tem as galinhas, tem as agroflorestas, tem toda a terra, todas as árvores, né? Esse espaço pra gente explorar, pra gente brincar. E aí, no último dia, assim, a Rebeca estava no mestrado ainda, e a gente, Rebeca, se a gente trabalhar com isso, assim, porque por enquanto era uma experiência, assim, pra gente até ganhar um dinheiro, assim. Mas e se a gente trabalhasse com isso, a gente levasse a educação ambiental como a nossa profissão? E pensamos muito na escola, em escolas, nesse primeiro momento, em entrar dentro de escolas, porque era uma vivência nas férias, então a gente queria trabalho para o resto do ano, né? E as crianças no resto do ano estão nas escolas. E aí a gente já simulou ali, Rebeca, agora você é a diretora e eu tô indo apresentar o projeto. Já acendeu aquela lâmpadazinha da ideia e deu match E na aí hora. deu match. E aí a gente fez ainda umas 2 vivências que era mais vivência agroecológica, ainda não era Araticum, né? É. E aí depois a gente vai maturando a ideia. Aí a gente entra também no CEI3, que é o Centro de Ensino Infantil 3 de Sobradinho. Você quer contar como é que a gente entra lá no CEI3? Foi da Letícia também, já falei dela, né? Mas ela é amiga da Marina e minha também. E aí, a diretora da escola, será que foi a diretora ou foi a tia Simone? Foi a Simone, orientadora da É, escola. tia Simone. Aí ela tava com interesse de fazer uma horta na escola. Ela já tinha um canteiro onde ela planta umas ervas medicinais, mas não tinha um trabalho com a criança, assim, né? As crianças não tinham muito contato lá. E aí ela colocou numa das coletivas com a professora que queria uma horta na escola. A Letícia falou com a gente foi lá conversar. E aí a gente já chegou lá com 1 milhão de ideias, né? Olha, a gente pode fazer uma horta, mas a gente quer fazer educação ambiental. E educação ambiental não se resume à horta, né? A gente quer trabalhar a escola inteira aqui. A gente quer educação ambiental em todas as, tipo, eles não têm disciplinas lá ainda, né? Mas assim, em todos os contextos, São os campos de experiência, É, né, da educação infantil. isso. Uhum. E aí a gente propôs lá já uma horta diferente, que é uma horta agroecológica, né? Que é isso que a gente coloca diferentes espécies para coexistirem ali e se ajudarem, como é numa floresta, né? A gente cobre o solo e tal. A gente já começou trazendo todos esses termos lá. A gente levou compostagem, a gente fez avistamento de pássaro, plantio de árvores do cerrado. Isso no primeiro momento que a gente conversou com elas, a gente já levou tudo isso. E elas abraçaram a ideia. E aí a gente começou no começo do ano passado, então a gente já tá lá mais ou menos 1 ano e meio. E é muito lindo o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá. Tipo, a gente agora tem 8 canteiros agroecológicos lá. A gente já colheu muito tomatinho, muito alface, muito coentro. O tio Léo da cozinha, as crianças colheram e levaram pro tio Léo e pras meninas da cozinha e serviram no lanche para eles. Foi muito lindo. E agora o Araticã está presente na escola mesmo. A gente se sente muito parte, assim. Esse ano, eles começaram o ano... Eles são na alfabetização, né? Aí a primeira letra A. E eles aprenderam a escrever Araticum. Todas as crianças Ai, da que escola. linda. E, tipo, não foi a gente que propôs, nem nada disso, sabe? E aí, a gente já tem visto muitos impactos lá na escola também. Você Isso falou que de eu ia impacto. perguntar, assim, vocês falaram de colher e levar para a cozinha, já tem um cuidado com o próprio alimento, né? De entender o que é um alimento bem cuidado, sem agrotóxico, e que mudanças no comportamento das crianças vocês percebem desde o início até agora, de interesse? Não, as crianças é a coisa mais linda do mundo, sério. A gente, como tem essa questão do lixo, né? A gente fez compostagem lá também e a gente não conversou com ela exatamente, a gente tem que separar o lixo por causa disso. A gente falou, ó, aqui na compostagem só vai lixo orgânico, então tem que ser separado antes, né? E elas pegaram isso e também pegaram dos plantios das sementes. Aí agora na hora do lanche, elas não jogam mais semente de fruta fora, porque elas guardam todas e dão pra gente. Tipo, elas pra gente perceberam plantar, isso. porque não vê se mais semente como lixo, assim, vou jogar isso fora. Não, isso é uma planta, isso é uma vida aqui. E não querem jogar sementes fora. Isso foi muito lindo. É muito lindo. Todos os momentos, assim, elas
abraçam muito. A gente já fez também avistamento de nuvens com ela, só deitar no chão e olhar pro céu, sabe? Avistamento de pássaros. As árvores também, elas agora amam todas. Estão falando de IP, é muito linda. E a gente também vê muito impacto na comunidade escolar como um todo. A Marina falou agora do tio Léo, né, da cozinha. A gente já tem uma relação muito legal com eles. E é importante a cozinha, né? Uma área que produz muito lixo na escola e eles já estão em contato com a gente. O tio Léo, inclusive, eu acho que ele faz gastronomia. Ele faz E gastronomia. aí ele fez um trabalho sobre compostagem com a gente, então é super comunidade. E as professoras também, eu já citei Letícia aqui, mas também vou citar a Vitória, porque é muito lindo que a Vitória. Eu cheguei. Aí também foi na primeira vez que a gente foi na coletiva com as professoras. Levaram a gente e a gente fez uma apresentação, tipo, o que é educação ambiental, o que a gente vê potencial aqui na escola pra gente fazer e tal. E aí eu já trouxe a pegada lixo zero também. E aí a Vitória abraçou essa ideia. Ela abraçou muito. Ela propôs para a escola já uma festa junina sem plástico, o que é muito difícil, né? A gente estava até conversando sobre isso. Porque, tipo, copo plástico, as embalagens que a gente compra, tudo vem em plástico. Mas aí ela começou a ter essa mudança de hábito na vida dela, com a turma dela. Ela não colocava mais nada de plástico, elas não estão usando mais EVA também na escola. E na semana passada, eu fui na festa de aniversário da Vitória. E aí, na festa dela, não teve plástico. Tipo, todos os pratinhos de papel. Inclusive, ela fez decorações. Tipo, ela não usou balão também. Ela fez decoração de papel. E aí, isso é muito mudança de comportamento, mudança de percepção, mudança de relação com a natureza, né? É muito lindo a E gente ver quando isso. você muda aqui, você acaba reverberando para o seu É, entorno. Então, ela já contagia. faz essa festa, então, com certeza, a família foi impactada, os amigos, os parentes, enfim. E aí eu ia perguntar para vocês, com a resistência dos pais, eu queria ver como é que vocês percebem hoje o adulto nessa relação com a natureza. A criança, vocês falaram, ela tem mais propensão, é natural para ela se conectar com a natureza. O adulto, já por milhões de questões, já está mais desconectado, seja porque interpreta como recursos naturais, ou seja porque não tem tempo. O- Vocês acham que o caminho, talvez, para resgatar, para regenerar a relação do homem com a natureza, sejam as crianças? O caminho está nas crianças? Ou é possível acessar esse adulto também? Eu acredito que seja possível, sim. É um pouco mais difícil, né, você acessar uma pessoa que já passou por tanta coisa, tem tantas ideias formadas na cabeça, mas a gente vê que é possível. Eh, mas vejo também, principalmente, as crianças nessa pegada delas já serem agentes de transformação, delas já levarem para casa a ideia para a família e aí já se incomodarem, ó, na escola eu tô aprendendo a separar o lixo, eu quero fazer isso em casa também, eu quero plantar em casa, porque elas levam essas ideias. Os adultos, eu vejo, assim, que a gente, com as nossas atividades, eu ainda me sinto um pouco numa bolha, assim, de pessoas que estão ali nas nossas oficinas porque já tem ou já tiveram uma vivência na roça. Eles trazem muito, que eu acho muito lindo, trazem muito a vivência com as avós na roça. Ah, eu tô aqui porque eu quero resgatar isso que eu vivi com a minha avó. E eu vejo como o trabalho realmente tira muito do nosso tempo, da nossa energia para conseguir fazer diferente. Porque a gente compra um copo plástico, a gente usa uma sacola plástica porque tá mais fácil, porque a gente tá cansado. Então a gente acaba sendo dominado ali pelo cansaço. E às vezes é até mais barato você fazer uma festa, comprar um monte de coisa descartável, depois joga fora, né? Mas a gente vai tentando achar caminhos, né, para conseguir entrar, para conseguir conversar com esses adultos, para entender a realidade. Eu acho que a gente tem que ver muito de um recorte, né, de onde está esse adulto, o que ele gostaria, qual é a comunidade que ele vive, o que ele gostaria de ver ali naquela comunidade, como é que a gente vai conversando, como é que a gente se aproxima com ele. Mas eu vejo que ali puxar a memória da avó, apelar para a avó e ó, e resgatar essa memória. Ah, lembra como é que é sua avó? Porque muita gente, se a gente for puxar, né, nossas avós, assim, muita gente vai contar uma história de avó, de avô que cuidava de galinha, que plantava na roça. Então as pessoas querem reviver isso, sabe? Elas vão perdendo. E eu vejo, assim, com os adultos que vem muito essa história. E a gente fica super, super emocionada, assim, de Aí lembrar tem da que puxar vozinha. esse cordãozinho, Tem né? que ir puxando esse cordãozinho, ver, né, ali na ancestralidade mesmo e essa conversa com o recorte de onde a pessoa tá, né? E com a realidade que ela vive. A gente também já trabalhou, né, com team building, né, com Onda Sup também. As pessoas
querem, né? Acho que também tem muito a ver com a felicidade, com a qualidade de vida. Então, as pessoas estão despertando. Sinto que tá tendo um despertar ainda um pouco devagar e cada um descobrindo o que consegue fazer, como consegue mudar da vida, o que consegue mudar na vida. Mas eu acho importante também não chegar assim com uma coisa, porque nós estamos mudando nosso hábito e seria importante que esses adultos mudem seus hábitos, né? Não chegar assim, ó, abole isso da sua vida, sabe? É. É uma coisa gradual, O que né? você dá conta agora, O né? que Um você passo dá de cada conta agora? vez. Porque se você já chega com tanta coisa, tira isso, isso tá errado. A pessoa se sente tão frustrada, fica mais triste ainda e fala, ai, não vai dar. Então, começa aos poucos, né? Vamos ver o que é possível aqui. Se sua casa tem um vaso de planta, primeiro começa cuidando de uma plantinha, porque cuidar de uma planta já é se conectar, porque você precisa estar observando ela todo dia, tá molhando, tá entendendo, tentando entender o que ela tá pedindo ali, o que ela tá falando ali pra você. Então, realmente, uma coisa que dialogue com a realidade das pessoas e não impor. Porque nós somos educadores ambientais, mas eu vejo muitos hábitos que eu ainda preciso mudar. Então, eu não posso já chegar aí com uma coisa pronta, ó. Esse é o roteiro da sua vida ecologicamente sustentável agora. Até porque essas promessas, elas não se sustentam, como você disse, as pessoas têm a vida corrida. Eu vejo isso muito quando tem, por exemplo, ano passado teve a onda de calor com os incêndios e todo mundo ficou mega preocupado. Ah, realmente, a natureza está mudando, temos que mudar, preciso fazer a minha parte. Acabou, passou aquele calor, ninguém mais lembrou. Todo mundo fez juras para a natureza de que tudo ia ser diferente, e aí a natureza parou, né, de chegar numa situação tão extrema e as pessoas esqueceram. Então não é sobre isso, né? É sobre uma mudança constante. Você falou das crianças seriam um caminho para alcançar os adultos, e eu lembrei que uma história é do Detran. Quando teve a lei de colocar o cinto de segurança, eles começaram um trabalho nas escolas. E aí as crianças enchiam tanto o saco dos pais que aí virou um costume todo mundo colocar cinto de segurança agora, né? Então a gente também, começando a educação ambiental na escola, pode ser esse puxar para os pais terem mais consciência. E aí, sobre os adultos também, eu acho que uma coisa que a gente consegue alcançar os adultos é a experimentação, assim. A gente geralmente faz oficinas, vivências em contato com a natureza, né? Em uma área verde aqui e tal. Porque isso é importante, é isso que desenvolve. A gente também fez uma vivência que a gente foi como participantes, um banho de floresta que teve aqui no Parque Nacional com o Marco Biribiu, e foi muito lindo porque algumas frases dele me marcaram, que é tipo, a experiência entra numa floresta e a gente vai ficar ali por um tempo. Acho que a gente ficou umas 2, 3 horas ali, né? São horas. A gente ficou ali no meio da floresta. E aí, ao final, a gente tem uma discussão, assim, eles vão guiando, tipo, mostra uma lupa ou sente uma folha, não sei o quê. E aí, no final, eles falaram, olha, aqui dentro dessa floresta a gente consegue ouvir o mundo lá fora, porque a gente escuta, tipo, o caminhão passando, né? Um helicóptero, umas coisas assim. Enquanto na floresta a gente tá ouvindo, tipo, passarinho cantando, o vento. E aí, ele traz essa reflexão de, tipo, olha só o mundo que a gente tá construindo e o mundo que a gente tá destruindo. Porque para construir rodovias e as cidades e a nossa sociedade num todo, a gente destrói floresta, né? E aí, essa reflexão, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como é que eu nunca pensei nisso? E aí, eu acho que essas experiências proporcionam a nossa reflexão. Então, eu acho que trazer o adulto ali, só em contato com a natureza mesmo, uma trilha, uma floresta, já traz essa diferença de realidade que a gente vive e que a gente pode viver ou que a gente está construindo. E a gente não tem coerência, né? Se a gente destrói a natureza, que é nosso habitat, que é a nossa casa, Que é o que que a gente provém é. nosso alimento, nosso ar, nossa água, como é que a gente vai ter felicidade, sustentabilidade? Pois é. Uhum. Então, assim, e eu queria falar sobre o lixo, porque vocês também têm um trabalho muito sério com o lixo, vocês têm atividades, inclusive, no Eixão, aqui em Brasília, aos domingos, em que vocês combinam essa questão da educação ambiental com a pegada do lixo zero. Como é que é isso? Como é que é esse caminho, essa interseção entre, né, cuidar da natureza e cuidar do lixo? Uma coisa tá tudo a ver com a outra, Nossa né? embaixadora vai falar. Porque assim, a lógica do aterro sanitário. Qual é a lógica, Gabi, da gente desmatar uma área e começar a enterrar lixo ali e depois cobre, sabe? Corre risco de explosão, risco de contaminação. Eu não vejo lógica nisso. Da gente, tipo, tá escondendo dentro da nossa própria casa um quartinho da bagunça, assim, vários quartinhos, né? Porque a quantidade de lixo que a gente produz é enorme. E aí, a gente traz essa reflexão. No nosso evento que
você falou, esse domingo tem, gente, dia 24, A gente no quer deixar o Eixão. convite. Ai, quando vocês forem ao ar já vai ter passado, mas Mas vai ter outras edições. Mas a gente né? pode chamar as pessoas para seguirem o Instagram, para acompanharem. Pode dar o recado, aproveita e dá o recado. A gente está ocupando espaços verdes aqui em Brasília, levando a educação ambiental, oficinas. E aí, essa que vai acontecer agora é a segunda edição da Hora com Leixão. A primeira edição foi muito linda, mais de 300 pessoas ocupando ali um espaço do Eixão. E a gente fez tinta de terra, a gente fez também bomba de semente com as Feira de crianças. troca de brinquedo, as crianças levaram os brinquedos que não usam mais. A gente contra essa lógica do consumo, né? De realmente dar pra trocar, porque eram brinquedos muito bons. As crianças levaram coisas muito boas. E é um momento de criar laços, né? Entre as famílias. Então, lá no nosso Instagram, @araticum.ea, a gente divulga todas as nossas ações, nossas atividades. Só nos acompanhar por lá. Segue a gente. E aí ela falou sobre a feira de troca de brinquedos, e isso já é conscientização sobre o lixo, né? Porque se a gente não quer mais, a gente joga fora. Não, a gente pode trocar, tem outra pessoa que pode querer isso. E vai ser novo pra ela, você troca uma coisa nova. A gente também traz muito brechó, né? Que é tipo a moda do... A moda produz uma grande quantidade de lixo também. Tudo da nossa sociedade produz lixo, mas aí a gente tem que buscar caminhos pra prolongar a vida das coisas que a gente compra, que a troca é uma coisa. A compostagem é com os resíduos orgânicos, né? Então seria compostagem, consumo consciente, descarte adequado. Eu queria que vocês enumerassem aí quais são esses pilares. Os pilares sobre os resíduos? Eu gostei desses daí. Descarte é a gente pensar no descarte, né? Não pensar que isso vai sumir, isso vai para algum lugar. Então, reduzir a quantidade de descarte é a melhor coisa. Mas aí, como é que a gente como é que a gente diminui a quantidade de descarte? A gente diminui a quantidade de compra. Porque tudo que a gente compra acaba que vai pro lixo, né? O shampoo vai pro lixo. Então, a gente tem outras opções. Eu acho um pouco mais caro ser mais consciente, né? Tipo, tem um shampoo em barra, mas ele é mais caro. Mas a gente pode... Eu acho que aí entra nisso também, que eu acho que é muito importante, quando a gente fala de crise global, né, crise ambiental, da gente apontar culpados mesmo, porque nós somos consumidores e a gente tá consumindo ali também o que a gente pode. Tem gente que não tem poder de escolha, né, do que vai consumir. Então, da gente realmente culpar a indústria e culpar o norte global, principalmente porque é quem tá ali dominando, né, e são pessoas que realmente têm mais o poder ali da canetada e de tomar mais decisões pela gente, pra gente não ficar também nessa disso que eu falei pra você, de mudar nossos hábitos. Eu preciso parar de comprar tal coisa pra comprar essa, nossa, mas no final das contas vai ficar muito mais caro pra mim. O que eu faço? Então a gente tem uma parcela do que a gente pode fazer enquanto consumidor, enquanto indivíduo, e isso vai crescendo, né? Enquanto uma indústria grande que só produz com plástico, por que eles não podem mudar essa forma, essa embalagem deles, sabe? E já tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Brasil, mas ela não é efetivada. Sim, meu Deus, posso falar isso? Mas é porque tem essa parada da logística reversa, né? Quem produz plástico tem que voltar para a indústria, ou para ser reciclado e ter nova embalagem, ou para fazer outra coisa. Mas eles têm que ter responsabilidade sobre os resíduos que eles produzem. Não é a gente consumidor, né? Porque a gente pode fazer muito pouco, né? Mas a gente faz algumas coisinhas. E aí, você falou do evento do Arete com Leixão? A gente faz toda a decoração, sou eu e Marina que a gente faz, e a gente chama de artivismo, que é a arte como um modo de ativismo. A gente construiu da última vez, foi um robô de recicláveis e foi muito lindo. E é isso, tipo, esse robô não vai pro lixo, ele tá ali na casa da Marina. Ele fez a minha varanda, o Reciclildo. Reciclildo? Reciclildo. E as crianças adoram Reciclildo. E a gente faz muita coisa com recicláveis e arte, né? A gente leva isso pra escola também. A gente fez uma parede cheia de tampinha com as crianças que coletaram as tampinhas e depois a gente fez a parede juntas. E aí é isso, de dar um novo significado pro lixo. Também dizer que o lixo, ele tem valor, né? Aqui ele teve um valor artístico pra gente, mas pros catadores ele é um valor monetário mesmo. A gente recentemente visitou uma central de cooperativas. Sentcop. E que lá o trabalho deles é meio que separar o lixo que a gente não separou e vender, porque o lixo tem valor, né? Aquilo ali foi retirado da natureza. Se voltar aquilo ali para a indústria, é menos uma área que tem que ser desmatada, menos minério que tem que ser retirado. E a gente viu a qualidade dos resíduos que chegam lá na Sentcop, porque são 24 cooperativas que trabalham lá, nessa central de cooperativas. E é assim, as pessoas estão trabalhando com aqueles resíduos, né? A esteira vai passando com o que sai das nossas casas e a qualidade dos resíduos é muito ruim, tá muito misturado. Então,
a gente conseguir separar em casa, porque eles conseguem ali saber o que que são os nossos rejeitos ali. Eles não vão mexer numa sacola que tá cheia de papel higiênico. Imagina se chega pra eles uma sacola cheia de pet, lavadinhas, nossas caixas de leite lavadinha. Dá uma dignidade pro trabalho dessas pessoas que estão mexendo com o que a gente não quer mexer, com o que a gente acha que é só jogar fora, saiu da minha casa, que se vira, assim, não sei nem pra onde vai. E aí, essa qualidade é um ambiente, assim, muito caco de vidro por todo canto. É bem, bem complicado, né? A qualidade dos resíduos que chegam lá para os catadores trabalharem. Então, trazendo essa ideia de que cada um tem sua parte na responsabilidade, né? Uhum. Aí é a consciência no consumo, você falou do vestiário, mas também na alimentação, no dia a dia da casa. E aí, trazendo a curiosidade da Rebeca, que ela tem uma estante em casa, no quarto, No meu quarto. com lixo reciclado? Como é que é isso? Então, tem a ver com o conceito de lixo, porque quando a gente compra no mercado tá tudo organizadinho, mas quando a gente descarta é tudo misturado, tudo junto, e aí isso vira lixo. Mas se a gente organiza direitinho, não é lixo, né? E aí a minha mãe tava ficando irritada comigo, porque a gente faz oficina com recicláveis, né? A gente planta em caixa de leite, em garrafa PET, eu guardo essas tampinhas, tem que guardar 1000 tampinhas, Gabi. E aí tava tudo lá na minha casa. E a minha mãe ficava, tipo, ela não falava nada porque ela me apoia, né? Minha mãezinha querida. Um beijo pra minha mãe. Mãe, te amo. Mas aí, no Lixo Zero, tem essa ideia de residuário, que é organizar o lixo. E aí, eu organizei o lixo categorizado, né? Então, agora eu quero uma garrafa PET, tem um lugar de garrafa PET, tem um lugar das tampinhas, tem um lugar das caixas de ovo, tem um lugar também dos rolinhos de papel higiênico, que a gente adora usar também. Tem um lugar dos papéis, que a gente também pode reciclar para fazer mais papel. Essa semana, inclusive, a gente abriu a caixinha dos papéis para fazer bandeirinha pro nosso eixão, do Araticum no eixão. E aí é isso, tipo, eu quero viver o que eu tô falando, sabe? Eu não tô falando aqui pra você, tipo, separa o seu lixo na sua casa. Não, é na minha casa. Eu quero... Não é discurso, é prática. Exatamente isso, viver o discurso. E aí eu vejo que isso se torna um exemplo também, mas eu me sinto confortável com isso. Eu acho lindo lá na minha casa, do lado da caminha dela, tá lá mesmo. Tudo bonitinho, organizadinho. Eu acho muito fofo. E a gente sempre precisa. É quase uma estante decorativa, né? Eu na acho, sua pegada. Eu acho. Mas uma coisa engraçada foi um dia que a minha mãe viu uma porta no meu quarto. Ela falou, pô, Rebeca, uma porta, mas a gente usou pra fazer mesa. A gente virou uma mesinha. Então, vocês têm esse olhar, né? De que tudo pode virar alguma outra coisa, mas não ser descartado. Exatamente. E aí, o universo é infinito, porque são muitas as possibilidades de criação, que é isso que vocês estão levando pro Eixão, né? O Araticum no Eixão. Com as trocas, a reciclagem, as oficinas. Como é que é a dinâmica lá com as crianças? Então, a gente chega lá, né, bem cedinho, a gente monta esse espaço todo com essa decoração com recicláveis, porque eu acho que já passa essa mensagem de olhar aquilo tudo que ia pro lixo e ver ressignificado ali com forma de arte. E aquele material a gente não descarta depois do evento, a gente vai guardando, vira decoração das nossas casas. E a gente monta uma programação, começa às 9h30, a gente primeiro faz uma oficina, recebe todo mundo, a gente ocupa uma área de faixa verde, né? E foi muito doido, porque na primeira edição a gente estava esperando 30 famílias, e era eu e Rebeca, investimos ali R$100, vamos comprar umas argilas, uns pincéis, e vamos ver o que dá. E aí começou a chegar tanta gente que não era... tinha dado nem 9 horas ainda. a gente tinha que ocupar uma árvore, assim, né? Vamos ter um grupo aqui, uma roda embaixo dessa árvore, embaixo da canga, vamos ficar de boa. Começou a chegar tanta gente, todas as árvores ocupadas, e eu e Rebeca ali com as nossas argilas e nossa semente. Mas deu muito certo, até porque era um evento para crianças, e as crianças foram... E a feira de troca de brinquedos acontecendo, as crianças foram ali ditando o ritmo. Então é isso, a gente faz geralmente 2 oficinas. Na primeira edição a gente fez de bomba de sementes, de tinta de terra, as crianças fazendo junto com as famílias, porque é para as crianças com o responsável, com a família, justamente também para criar esse vínculo, né? Para criar essa memória da criança com a família, com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia, ali embaixo de uma árvore, mexendo com argila, mexendo com semente. Eu acho que é muito valioso isso também.
E aí a gente faz essas 2 oficinas, nós 2 fizemos. Tava tanta gente, os amigos chegaram para ajudar também. A feira de troca acontecendo, as crianças estavam expondo os brinquedos. Eu olhava um brinquedo, gostava, quer trocar comigo esse. Quando era uma troca, achava que a troca era justa, trocava. E aí no final a gente puxava brincadeira ali naquele espaço. Vamos pular corda, vamos fazer ciranda. Várias habilidades sendo desenvolvidas, inclusive nesse empoderamento da criança tomar a iniciativa de querer trocar, de querer participar das atividades. 100% autonomia. Um pai até veio conversar com a gente, que tinha um cavalinho, é um tipo inflável assim, várias crianças têm. Aí ele disse que a filha dele já tinha pedido várias vezes pra ele esse cavalinho. E ele, não vou te dar isso. Aí na feira de troca, a menina trocou por um cavalinho. Então ela conseguiu sozinha, sabe? Foi super autonomia. E o pai não tinha como falar nada, né? A menina trocou o brinquedo dela, foi fofo. As crianças, juro, pulando de alegria quando trocavam um brinquedo. Porque é isso, né? Tipo, ela mesma fez essa decisão. O Ravi, filho da Marina, ele virou empreendedor. Ele botou uma canga no chão. E aí tinha vários brinquedos, tinha umas roupas Ele também. levou. É porque a gente também abre pra, se quiser montar brechó, né? A gente também, essa nossa segunda edição, a gente tá mais organizado, então a gente tá recebendo exposição, expositor também. Mas na primeira a gente tinha um brechó funcionando. E eu falei pro Ravi, ó, você pode separar umas roupas, brinquedo não pode vender, porque o brinquedo é a feira de troca, brinquedo só pode trocar. Mas ele levou sapatinho, roupa, e eu falei, vai lá, e você vai fazer um dinheirinho, vende as suas coisas, põe ali, ele botou. O Macagaí tava dando tanta gente, que aí ele falou, faz uma fila aqui, que eu vou atendendo vocês. Ele tem quantos anos? Ele tem 8, beijo pro Ravi, o mamão da minha vida. Já virou empreendedor. Foi muito engraçado, isso foi muito engraçado. Foi lindo. E a gente traz esse estímulo da família brincar com a criança. Porque a gente tá tão cansada. Eu vejo que no final de semana chega, às vezes eu tô tão cansada que a gente não quer brincar, sabe? Mas é muito importante a gente brincar com as nossas crianças, né? As crianças precisam desse momento com a gente brincar com a criança e com a natureza junto, que aí é sucesso total e é a chave da felicidade mesmo, de estar bem com a vida, né? Meninas, o nosso tempo está chegando ao fim, porque Passou rápido. a prosa tá maravilhosa, mas assim, eu queria rapidamente que cada uma falasse qual foi a semente dentro de si que a trouxe até esse momento, né? Vocês falaram que algumas crianças ou alguns adultos relatam, eu quero fazer porque eu fazia com a minha avó, né? O que trouxe vocês, o que fez vocês despertarem para a importância da natureza e essa conexão? Eu sempre amei a natureza, né? Assim, cachoeira, praia. Plantava com meu pai. Ele tem uma horta muito linda na casa dele, dá muitas pitangas, muitos tomates. É lindo isso. Mas o despertar de consciência já foi na UNB, com o professor Irineu Tamayo. Foi uma primeira aula que eu tive de meio ambiente e cidadania. E aí, nessa primeira aula, ele falou sobre o impacto do nosso consumo de carne no meio ambiente, né? Ele falou que, tipo, desmata duplamente para produzir carne, porque desmata para colocar o boi, e o boi em cima da terra compacta o solo e depois não nasce nada ali. E desmata também para plantar soja, para produzir alimento pro gado. Então, tipo, depois dessa lógica, eu saí dessa aula, eu virei vegetariana. Isso já fazem 8 anos. E aí, esse foi o meu despertar, assim. Eu já gostava de educação ambiental, o Irineu Tamayo foi o meu orientador do TCC, depois eu continuei trabalhando com ele. Mas depois desse dia, nunca mais fui a mesma. E tá aqui agora impactando outras gerações, né? Sim, é isso, porque eu acho importante. Eu tive esse despertar na faculdade e eu acho que muita gente também. Então a gente já traz isso logo para as crianças, para a gente já crescer diferente nesse mundo. E você, Mari? Tem muito da minha mãe também, né? De a gente, lá no Espírito Santo, ela me levava muito pra praia e a gente tinha um sítiozinho lá também. Então, minha mãe sempre teve esse sonho de, quando conseguisse se aposentar, ir pra uma roça. Hoje em dia, a gente tá morando num sítio, né? Mas também vejo muito na universidade, assim. Eu acho que a gente vai estudando ali tanta tristeza, tanta tragédia, mas é difícil não cair no pessimismo, mas aí a gente se reergue
e dá vontade de realmente fazer diferente. Ali eu fiquei com muita vontade, eu quero fazer diferente. E começou principalmente nos sistemas alimentares, de ver toda essa história que eu trouxe da Revolução Verde, de ver como a gente destrói para plantar, que é uma coisa tão linda, tão ancestral a gente plantar. Então eu me conectei muito, primeiro com o alimento, com a agrofloresta, que me trouxe muito essa vontade, nossa, eu preciso viver isso, eu quero muito estar num sítio plantando a minha comida. E aí poder, depois essa ideia ali na vivência de poder fazer desse o meu trabalho, assim, e viver com tanto propósito, trabalhar com propósito e com impacto e tentando abrir os olhos dessas outras pessoas também, podendo estar em contato e aprendendo tanto, porque a gente aprende tanto educando ambientalmente outras pessoas, né? Abrindo oportunidades para essas pessoas amarem a terra também. E a gente ama cada dia mais. A vontade de. Foi o amor pela terra que me fez estar aqui, de tentar cuidar. gente. Cuidar dessa mãezinha tão linda que a gente tem. Que lindo. Ô, meninas, obrigada. Eu queria que cada uma falasse rapidamente, assim, deixasse uma mensagem sobre, né, essa integração, essa regeneração ser humano, planeta, né? Pode falar até aqui, ó, para nossa câmera, uma mensagem mesmo para as pessoas despertarem, né, se olharem de uma forma diferente, olharem ao redor, aguçar a percepção. Legal. Eu queria falar pra gente desacelerar um pouquinho dessa nossa vida corrida e olhar para esse mundo lindo que tá ao nosso redor, olhar os pássaros, as abelhas, os insetos, tantas árvores lindas e lembrar que a gente é tudo isso, que a gente tá conectado, olhar para a terra e reconhecer essa nossa mãe maravilhosa que somos parte dela também, né? E somos natureza e a gente precisa resgatar isso urgentemente e cuidar das nossas crianças para que elas nunca se esqueçam e nunca percam essa relação linda que elas têm com a terra. Gente, ela falou bonito. Falou, arrasou. É isso, eu acho que a gente podia tirar um tempinho do seu dia para olhar o céu, contemplar, ir num parque, dar uma caminhada e não esquecer de separar o lixo. Nossa embaixadora lixo zero. Separa o lixo, pessoal. Meninas, brigadíssima. Maravilhoso estar com Gabi, vocês. muito Ó, linda. Verbo Impactar, sempre às ordens, a casa de vocês. Maravilhoso. Que seja essa a primeira de muitas outras prosas que a gente vai ter ao longo da jornada. Vamos Muito juntas. obrigada, Maravilhosa, muito Gabi. obrigada. Obrigada, Viva, linda. vai impactar. Viva Onda